Bom dia, graça e paz, como vocês estão? Espero que esteja bem. Nessa sexta-feira estou aqui para o momento da palavra, em nome de Jesus, que se encontra em Jó 42, no versículo 10, que vai dizer assim: E mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas quantos dantes o conhecia, e comeram e beberam com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Aleluias, até aqui. Aqui nós vamos falar de Jó. Nós conhecemos Jó pela palavra, que Jó era um homem íntegro, ele era um homem temente ao Senhor. Mas quando Satanás estava passeando ao redor da terra, ele foi junto com os filhos de Deus ter com o Senhor. E quando chegou lá, o Senhor o encheu a bola. Jó é meu servo, é fiel, é íntegro. E Satanás fala para ele, é lógico que ele é tudo isso. O Senhor tem um abençoado, agora tira o que ele tem. E o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo que Jó tinha. Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu seus bens. E só ficou Jó e sua esposa. E ela ainda olha para ele e fala, Jó, amaldiçoe teu Deus e morra. Porque tudo que Deus tinha dado para eles era bom para ela. Mas a partir do momento que ele perdeu tudo, ela queria que ele o amaldiçoasse, que ele negasse a este Deus, mas ele não negou. E essa é tão interessante que seus amigos se levantam contra ele e o Senhor ainda vai o defender. E Jó não blasfemou, Jó continuou íntegro diante do Senhor. É diferente de mim e de você, que quando as coisas não começam a dar errado, nós começamos a falar, a xingar, a falar, Deus, você não está vendo, Deus isso, Deus aquilo. Mas tem coisas que Deus permite que venham até nós, que é para provar a nossa fé, para que nós possamos buscar mais a presença do Senhor. Mas muitas das vezes, infelizmente, nós nos distanciamos de Deus, nós nos afastamos de Deus, achando que Deus ele virou as costas para nós. Não, o Senhor não virou as costas para nós, Ele quer posicionamento meu e teu. Ele quer que a gente ore mais, Ele quer que a gente busque mais, Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele, aleluias. Mas não, nós viramos as costas. E nós vamos ver aqui que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, o Senhor restituiu tudo aquilo que ele tinha perdido. Restituiu seus filhos, restituiu seus bens, seus gados. E o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos orar um pelos outros, nós precisamos orar pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. Muitas das vezes nós estamos só olhando para o nosso umbigo e esquecemos de olhar o umbigo dos outros. Não é só nós que precisamos de oração. Quando nós nos colocamos a orar por outras vidas, o Senhor trabalha ao nosso favor. Porque quando nós cuidamos das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E nesta manhã Ele está nos chamando, cuida do que é meu, cuida dos meus pequenos. Aleluias. Porque eu tenho muito mais para derramar. Mas quando nós ficamos só presos em nós, querendo viver em nós, é complicado. Mas quando nós nos abrimos para orar por vidas, para orientar vidas através da palavra de Deus, quando nós começamos a mover para Deus, as coisas começam a mudar, as coisas começam a florescer. Porque não é só eu que preciso, tem tanta gente ao meu redor que precisa. Então nós precisamos orar, orar mais, calar e orar mais, buscar mais a presença do Senhor.
para que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aleluias. Muitas das vezes nós estamos tão ansiosos para viver algo, e quando nós esquecemos aquilo que a gente precisa e nos colocar no lugar do outro, as nossas vidas começam a florescer, começam a dar vida. No dia que você não está bem, o Senhor coloca pessoas no teu caminho, que é para poder você falar do amor de Deus. E isso traz cura para a vida da pessoa e traz cura para a tua vida, porque já aconteceu comigo. Muitas das vezes você não tem palavra nenhuma, mas a pessoa chega em você e começa a falar. E você olha e fala, Jesus, o que tu queres de mim? E daqui a pouco eu começo a te dar palavras, te dar versículo, te levar a andar na Bíblia, e você começa a citar os versículos bíblicos para a vida da pessoa, e a pessoa olha para a tua cara e fala, muito obrigada, era isso que eu precisava. E isso traz cura para as nossas vidas também, quando nós nos colocamos no Senhor. E é tão interessante que aqui em Tiago 5,16 vai dizer assim, confessai-vos os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode a sua eficácia e súplica do justo. Então está dizendo o quê? Que muito pode as nossas orações, quando nós somos justos diante do Senhor. O Senhor, Ele tem tanta coisa para fazer na minha vida e na tua vida. Só que a gente fica só assim, Senhor, eu quero. E nós esquecemos de orar, Senhor, abençoa o meu irmão. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Senhor, vai lá naquela minha parentela que não quer mais saber de mim, mas vai lá, Senhor, opera, Senhor. Olha, Deus, eles falaram tanto mal de mim, Senhor, libera o perdão para a vida deles, mas vai lá, Senhor, faz a tua obra, Senhor. Limpa aquele lugar, Pai. E o Senhor vai começar a trabalhar no seu serviço, ora pelos seus amigos, aquele que você sabe que está passando por situações difíceis. Muitas das vezes ele não vai acreditar que Deus vai fazer um milagre, mas você vai orar. Você vai buscar, falar, Senhor, que ele possa viver uma experiência contigo como ele nunca viveu, que ele venha te conhecer, Pai. E o Senhor vai começar a trabalhar. Barreiras vão ser quebradas. Nós precisamos nos posicionar em oração, para que vidas sejam saradas, curadas e libertas, para que nós também possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado. Água parada, ela apodrece. Nós temos que estar em movimento, porque nós somos águas. Nós somos águas do ribeiro de Jesus Cristo, e nós temos que derramar esta água para outras vidas. O que adianta o seu poço ficar cheio de água e essa água apodrecer? Quando alguém for tomar desta água, vai estar saloba, não vai prestar para nada. Mas quando você começa a movimentar essa água, levando a palavra, orando, falando do amor de Deus, abraçando, essa água ela começa a reavivar, ela começa a se mover. E o Senhor começa a trabalhar, não só na vida daqueles que você está orando, mas também nas nossas vidas. É que nós somos muito egoístas, nós só queremos para nós, não. E aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão enfermos, ora, fala do amor de Deus, abre a sua boca, evangeliza, porque nós somos chamados para levar a boa palavra, a palavra que cura, que liberta, que sara. Nós precisamos ser confrontados com a palavra. Qualquer vento nós paramos de falar. Qualquer vez que nós não queremos mais saber de Deus, mas nós precisamos falar do amor de Deus a tempo e a fora de tempo. É sobre isso, é Jesus Cristo, não existe outro. Não existe outro Deus que cura, que liberta, que sara, que restaura, em nome de Jesus Cristo. Eu estava sem voz, eu estava miando, mas mesmo assim eu estava fazendo a obra, eu estava me movimentando. Porque o que adianta eu parar? Só porque eu estou miando. Quando eu não servia ao Senhor, mesmo miando, eu ia para os lugares, eu ia para os bares, eu ia beber. Eu ia supostamente me divertir. Mas porque agora eu estou fazendo para o Senhor, que não é para satisfazer a minha carne, mas para satisfazer o reino de Deus.
Porque eu tô miando, eu não vou fazer? Tá repreendido em nome de Jesus, eu vou fazer. Mesmo se eu tiver que miar, eu vou fazer, eu vou falar, eu não vou calar. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei o que Ele fez na minha vida. E quantas pessoas oraram pela minha vida para que hoje eu estivesse aqui. Eu sou fruto de oração. E tem pessoas que precisam da sua oração. Que precisam do seu apoio. Aleluia. Para que essa vida seja transformada e seja um testemunho, se posicione. Para de olhar só para o seu umbigo. Olha para aquilo que o Senhor quer de ti. Nós somos chamados para levar a boa nova. Muitas das vezes nós ficamos olhando para a grama do vizinho, porque a grama do vizinho é verde. Muitas das vezes a grama do vizinho não é verde. Nós nos iludimos com a aparência. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor para fazer aquilo que Ele propôs a nós fazer, nós temos que fazer. Porque ele depende das nossas vidas para que outras vidas sejam alcançadas. Se Ele precisar, Ele usa até uma pedra, uma mula, um jumento para falar com aqueles que Ele quer. Mas se nós estamos na presença dEle, não custa nada nós falarmos do amor de Deus, aquele que vem transformando as nossas vidas, aquele que nos rega de amor todos os dias. Muitas das vezes, porque o que eu quero não deu certo, eu me frustro, eu paro, eu acabo esquecendo que não é sobre mim, mas é sobre Jesus, é isso, é sobre Jesus. Foi Ele que morreu por mim e por ti naquela cruz do Calvário, se fazendo maldito, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós temos que ter comunhão com a palavra, porque quanto mais nós conhecemos a palavra, nós não somos enganados. E a palavra do Senhor, ela é faca de duas gumes, que ela vem cortando a divisão da alma. A palavra, ela nos liberta, ela nos sara, ela nos transforma. Ela nos mostra quem nós somos. Nós somos mortais, pecadores. Mas Jesus, Ele veio para que nós tivéssemos vida. Então comece a orar por vidas. Comece a amar vidas. Comece a sarar vidas. Para que você possa ter uma colheita maravilhosa. Quanto mais nós fazemos para o reino, mais o Senhor coloca a pedra na nossa coroa. E é tão gratificante quando você ora por uma pessoa, quando você fala do amor de Deus para uma pessoa sem esperar nada em troca. E ela vira para você e fala: olha, muito obrigada, eu estava precisando. Olha, o Senhor falou tanto comigo através da tua vida. Olha, eu estava precisada desse abraço. Isso não tem preço. Isso não tem dinheiro que pague. Nós vemos aí fora que as pessoas estão cobrando para falar do Evangelho, para falar da palavra de vida. E quando eles foram chamados, eles não pagaram nada, porque o maior preço Jesus já pagou por mim e por ti. Então nós precisamos fazer de graça, de coração aberto. E muitas das vezes nós vamos lançar a semente. Só que outra pessoa vai colher a semente. Porque começa nós lançando. E a pessoa vai andando. E o Senhor vai regando, Espírito Santo. E nós nunca mais vemos a pessoa. Mas outras pessoas conseguem resgatar. Porque nós já lançamos a primeira semente. E o Senhor começa a operar. E aquela vida é salva, é curada, é liberta. O Senhor nos chama a ser pescadores de homem, a orar por homem, a amar vidas. Vamos parar de mimimi, vamos parar de picuinha e vamos amar vidas, vamos buscar ter mais experiência com Deus Todo-Poderoso.
Vamos sentir mais a presença do Senhor. E vamos para cima, porque os tempos são maus, aleluias. É sobre isso, é orar, é jejuar, é ler a palavra. E você vai ver aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor expresse o dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor te dê a paz. Se o Senhor assim permitir, segunda-feira estarei de volta com um momento de oração. Beijo no coração. Fique na paz do Senhor. Shalom Adonai. Ai, ai.